Olá, alunos, aqui é o professor Rafael Guerra e no vídeo de hoje vamos resolver uma questão de física da prova do ITA de 2005. Essa questão envolve força centrípeta e também energia mecânica, tá ok? Vamos agora ler juntos a questão. Um objeto pontual de massa m desliza com velocidade inicial v, horizontal, do topo de uma esfera em repouso, de raio r. Ao escorregar pela superfície, o objeto sofre uma força de atrito de módulo constante dado por F igual a 7mg sobre 4π. Para que o objeto se desprenda da superfície esférica após percorrer um arco de 60 graus, veja a figura, sua velocidade inicial deve ter o módulo d. Então, alunos, é uma questão muito interessante, né? Tem questões aqui da escola naval, que cobram coisas bem parecidas, né? E também para outros concursos militares é uma questão bem interessante, né? O que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, 60 graus, o que vai acontecer? Vai ser o momento que a esfera, que o corpinho, né? Ele vai se desprender da nossa esfera. Então a gente pode falar o seguinte, que essa força normal, né? A força normal que atuaria no corpo nesse momento aqui seria igual a zero, ok? Em outras palavras, a única força que vai estar atuando no bloquinho, nesse momento aqui, vai ser o seu peso, né? O seu peso. E percebam que o peso, nesse exato momento, né, que ele está executando um movimento circular, ele vai ser a resultante centrípeta desse corpo, né? Então, olha só, eu vou desenhar em verde aqui, ó, uma componente, que é a componente na direção do raio, né? Eu vou chamar de Px, ok? Então, essa força Px, ela vai atuar como força centrípeta para esse corpo, ok? Como é que a gente descobre o Px em função do P, né? Então, percebam o seguinte, percebam que esse raio vertical aqui, né, e esse peso vertical, eles são paralelos, né? E eles são cortados por esse raio transversal, né? São retas paralelas cortadas por um transversal. Então, eles têm o mesmo ângulo aqui, ó, 60 graus, né? Esse ângulo de 60 graus é igual a esse ângulo de 60 graus. Então, a gente pode falar aqui, ó, vamos colocar com o passo 1 aqui do nosso problema, que o nosso Px, ele é o quê? Ele é o P vezes o cosseno de 60 graus, né? Porque ele está adjacente ao ângulo de 60 graus, ok? Então, o Px vai ser o P cosseno de 60 graus. Então, podemos falar que o nosso Px vai ser mg vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, ok? Vamos guardar essa informação aqui. A segunda que a gente pode utilizar é a seguinte. Essa força, ela atua como força centrípeta, né? Então, nosso Px vai atuar como força centrípeta desse movimento aqui, né? Então, a gente pode falar assim, ó, que mg vezes meio vai ser igual a força centrípeta. E lembram qual é a fórmula da força centrípeta? É o que? É mv ao quadrado sobre r, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, m vezes v ao quadrado sobre r. Nós podemos cortar nossos m's e vamos ter que a nossa velocidade, naquele exato momento, vai ser o quê? Vai ser raiz de rg sobre 2, ok? Então, temos essa velocidade aqui da nossa massa mzinho, ok? Agora, alunos, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, agora vamos pensar em energia, né? Nesse momento que ele está bem aqui no alto, ele tem uma certa energia. É uma energia cinética, porque ele estava em movimento, né? E também uma energia potencial, porque em relação a esse ponto que ele se desprende, ele tem uma certa altura, né? Concordam? E no final aqui, nós podemos dizer que ele tem somente energia cinética, né? Porque a gente vai considerar como energia potencial zero esse ponto que ele está, né? E temos que fazer o quê? Temos que considerar essa diferença de altura aqui, ó, vou chamar de Hzinho, como a energia potencial a mais, né, que vai ter o início do movimento, né? Então vamos lá, vamos calcular as energias do sistema, né? A energia mecânica antes do sistema era o quê? Era uma energia potencial mais uma energia cinética, ok? Essa energia potencial, para eu calcular ela, né? Como é que a gente calcula a energia potencial mgh, né? Então eu preciso descobrir quanto é que é aquela altura bem ali, né?
esse Hzinho que eu coloquei. Para isso a gente tem que usar um pouquinho de matemática, né? Como é que eu vou descobrir esse Hzinho? Olha só, alunos, isso aqui, esse pedaço aqui não é R, né? Então esse pedacinho aqui é R cosseno de 60 graus, né? Vamos escrever aqui do lado aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele é R cosseno de 60 graus, né? R cosseno de 60 graus. Ou seja, vai ser R sobre 2, né? Porque o cosseno de 60 graus é meio. Então, o resto do pedacinho, né? Esse outro pedaço aqui, do R, dessa altura até aqui em cima, vai ser o quê? Vai ser o R, o total, menos R sobre 2. Ou seja, nosso H vai ser igual a R sobre 2. Então, temos aqui que nossa energia potencial vai ser mg vezes a altura, que é R sobre 2. Mais a energia cinética, m V0 ao quadrado sobre 2. Ok? Vamos chamar de V0 a velocidade inicial. A energia potencial, a energia mecânica depois, né? A energia mecânica depois, ela é somente cinética, né? Então, energia cinética aqui. Eu vou botar o quê? Vou botar mv ao quadrado sobre 2, né? Onde v é essa velocidade que a gente calculou aqui antes, né? Então, vamos botar aqui, ó, m sobre 2 vezes esse v ao quadrado, né? Vai ficar rg sobre 2. Então, vamos ter o quê? mrg sobre 4, ok? Alunos, agora vamos pensar o seguinte. A energia antes e a energia depois, né? Teve uma queda, né? Da energia antes para a energia depois. Porque atuou um atrito nesse trecho, né? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode falar? A gente pode ainda calcular o trabalho executado pela força de atrito, né, para descobrir o quanto de energia que foi retirado do sistema, né? No caso aqui, o trabalho vai ser a força de atrito vezes a distância que ele percorreu, né? Por quê? Porque sempre a força de atrito ela é contrária à distância, tem a mesma direção em sentido a mesma direção que o deslocamento, né, o sentido contrário, né? Então a força de atrito vai ser o quê? Ele deu até na questão, né? 7mg sobre 4π, vamos botar aqui, ó, 7mg sobre 4π, né? E que distância que ele percorreu? Essa distância que ele percorreu vai ser esse arco de circunferência, né? Como é que a gente calcula o comprimento de um arco de circunferência, alunos? Vamos botar aqui, ó, o comprimento. Essa distância é o próprio comprimento da circunferência, né? do arco de circunferência, que é o raio vezes o ângulo alfa, né? Czão igual a R alfa, né? Onde alfa é o ângulo em radianos, né? Então, vou botar aqui, ó, o raio R vezes o ângulo alfa em radianos, né? Que ângulo é esse que ele percorreu? Π sobre 3, né? Π sobre 3 aqui, ó. Então, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever, cortar os π's, né? Aqui, ó, corta π com π. Vamos ter o quê? Vamos ter 7mgr dividido por 12, ok? Então, alunos, nós temos esse valor aqui do trabalho da força de atrito. Então, para finalizar a questão que a gente pode falar que a energia antes menos o trabalho da força de atrito, né? Ou seja, o atrito ele realizou um trabalho no sistema antes, né? E, como resultado, chegamos na energia depois, ok? Então, alunos, só a gente substituir esses valores aqui, né? Então, vamos botar aqui, ó, mgr sobre 2 mais mv0 ao quadrado sobre 2 igual, aliás, menos, né? Menos o trabalho da força de atrito, né? Menos 7mgr sobre 12. 7mgr sobre 12. Vamos ter o quê? Vamos ter a energia depois, mgr sobre 4. Então, alunos, percebam que o MMC, né, desse sistema todo vai ser 12, né? Então, vamos multiplicar todo esse sistema por 12 para cortar esses denominadores. Continuando aqui em cima, alunos, a gente vai ter o quê? Vamos botar aqui, ó.
6mgr mais 6mv0² menos 7mgr é igual a 3mgr. Né? Então, alunos, olha só, a gente pode cortar 6mgr com menos 7mgr, vai sobrar menos mgr. Né? Então, vou escrever aqui 6mv0² é igual a 3mgr mais mgr. Né? Podemos cortar os m's, né? Para economizar a letra, não falta aqui a letra nessa questão aqui. 6v0² vai ser igual a 4gr. Né? Então, o nosso V0 vai ser 2, eu estou simplificando aqui, né? Simplificar o 6 com 2, com 4, né? Vai ficar 2 e 3. Então, vamos ter o quê? 2gr sobre 3. Né? O V0 vai ser raiz de 2gr sobre 3. Então, chegamos na resposta, né? O enunciado aqui nem chegou a racionalizar essa resposta, né? Então, vamos deixar assim mesmo. Né? O enunciado, não, o gabarito, né? Não chegou nem a racionalizar. Então, aqui, ó, 2rg sobre 3, resposta letra A. Tá ok, alunos? Se gostar da resolução, peço para deixar um like, comenta aqui embaixo o que achar da resolução e se inscreve no meu canal para diariamente saber questões exatas de concursos militares resolvidos, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.